Hoje em Cláudio Penido bate-papo com amigos, Bira Dance. Olá, universo! Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do país aonde vocês estiverem. Uma live hoje para lá de especial pelo Instagram. Antes de eu começar a minha live e anunciar o meu convidado, gostaria de agradecer a Andréa Longo, ela que é minha administradora do meu canal do YouTube, Cláudio Penido Oficial, e a Negrito, da Rádio Se Liga da Música. Vambora compartilhando. Hoje a live é para lá de especial, como todas elas são especiais. Vambora ver se o pessoal está entrando. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com alguns amigos aqui a live. Deixa eu ver. Ah, entrou. Bira, como é que você não conseguiu entrar? Você já está aí, já estou te vendo, já anunciei. Administradora do meu canal do YouTube, Cláudio Penido Oficial, que é a Andréa Longo, né? E também já falei do Negrito, ele que também administra, é um dos administradores do meu canal. Bem, para quem... Normalmente eu costumo fazer a minha live pelo Facebook, hoje é um dia especial, então nada mais, nada menos com Bira, do grupo Bira Dance. Vamos ver, fazer uma notificação, convidar meu amigo aqui. Ó, bora ver se ele recebeu. Aceita. Alô, você! Alô, você! Esse é meu bordão, né, bordão? Confesso, é uma honra, Penido. Confesso que eu tô... É uma honra estar aqui contigo. Tô suando frio, tô transpirando aqui, independente da temperatura hoje, tá 9 graus positivo, mas é muito caloroso falar com um profissional à sua altura, né? Aliás, nada menos, são 44 anos do carnaval, são 34 anos do grupo Bira Dance. Então, essa live é tua, para que você possa falar do seu trabalho para os meus amigos, tanto da Inglaterra, quanto da Suíça, quanto da Itália, Espanha, Portugal. E vamos lá, como tudo começou na sua vida no mundo do carnaval, Bira Dance? Eu quero agradecer a todos aí que estão acompanhando aí, também essa oportunidade que você está me proporcionando aí. Tudo começou, né, que eu costumo falar que é de família, né, Penido? A minha tia, irmã do meu pai, ela desfilava na Mocidade Independente de Padre Miguel, que é a minha escola também de coração, né, porque eu sempre gostei da arte do carnaval, da parte cultural. Eu sou caçula de um casal de irmãos, sou meio que um temporão, de 5 anos de diferença deles, eles sempre na tribo, né, mais avançada na geração dele, e eu sempre mais recuado. E meu pai portelense, botafoguense, e frequentava muito Portela, e eu também frequentava naquele tempo que poderia deixar a criança dentro do carro, eu ficava dentro do carro, e uma dona da barraca praticamente ficava me olhando, e ele vinha, e nisso eu comecei a me inspirar no lance carnaval. Com a minha tia desfilando na Mocidade, a minha família de Padre Miguel, que eu tenho parente em Padre Miguel, então eu passei a fortalecer nessa ideia. Nós íamos para os desfiles que meu pai levava nós, dos desfiles ainda na Presidente Vargas, né, na altura ali da Uruguaiana, na Candelária, o pequeno, nós íamos já, que meu pai nunca desfilou, minha mãe também, mas sempre nos fantasiávamos e nós íamos para poder assistir os desfiles. E aquele burburinho todo sempre me encantou em questão de várias coisas, né? Do colorido, do brilho, esse tipo de confecção. E eu vim crescendo nesse meio, né? E comecei a trabalhar
perto de minha casa na época tinha um bloco de empolgação, não um bloco de enredo, né? Uhum. E eu já fazia curso de desenho, porque eu desenho também, né? Sou formado em desenho. E comecei a fazer figurinos para esse bloco, que era o Balança Roseira, o Mananciais. E nesse período eu copiava muitas coisas de João 30, do Joãozinho 30, que era o meu mago, o meu mestre, que naquela época nós tínhamos, né? Você se recorda muito bem aquelas revistas, Fatos e Fotos, Manchete, O Uhum. Cruzeiro. Então eu sempre me voltava, né, nas páginas da Beija-Flor, através do Carnaval do João, para poder me inspirar e criar as fantasias. Lógico que naquele tempo nós não tínhamos tantas técnicas, né, Penido, que a gente tem hoje. Eu me recordo Uhum, também que uhum. os outros falam que eu sou um dicionário para carnaval, mas não é nada disso, eu tenho só uma cabeça boa para lembrar das coisas. Nós só tínhamos as casas de artigo de carnaval, que era a Redentora, que era ao lado da quadra do Império Serrano, em Madureira, tudo em Madureira. A Casa Sabiá, que era uma casa também que oferecia várias coisas de aviamento, né, para poder atender não só a parte de carnaval, que não tinha muita coisa, era galão de rosinha, era coisa simples, né? Não tão sofisticada assim como hoje tem passamanaria, tem várias coisas que você possa incluir para poder levantar o seu trabalho. E tinha a loja Esfinge também em Madureira, que era na Carvalho de Souza. Na Carvalho E de a Casa Souza. Turuna, isso, e a Casa Turuna, que era uma casa praticamente tradicional. Infelizmente, a Casa Turuna fechou as portas, que ficava ali na Avenida Passos, né? Com alfândega e Senhor dos Passos. Então, era uma casa também que ali sim, ali você tinha todo aquele material e nós íamos buscar esse material. Em prol disso, eu vim navegando, né, em cima das páginas como eu falei, da Beija-Flor, que é uma escola também muito querida por mim, a família nilopolitana, eu tenho um carinho imenso, que eu fiz grandes amigos e grandes amizades lá que permanecem até hoje. E eu tenho uma irmã que ela se inspirava em questão de ser a Veronique, né? A Veronique Destaque, que era a primeira destaque do Viriato, que eu também tive a honra de conhecer, em momentos no barracão da Beija-Flor, que era no Catumbi, ali na Aníbal Benévolo, também compartilhar de alguns momentos lá com ele. E tinha a outra menina, que era a Denise, que já gostava de vir como vinha a Adele Fátima na mocidade. Então, eu não tinha muita técnica. Um menino, né? Naquele tempo, um menino de 13 anos era um menino inocente de 13 anos, né? Não tinha celular, não tinha nada, né? Hoje em dia, uma menina de 4 aninhos dá um show na gente nessas redes sociais para poder ensinar, para poder mexer. E eu, naquele tempo, eu já era atleta, tá? Eu comecei a praticar atletismo com 11 anos de idade, onde que eu permaneci uma trajetória também paralela à minha vida militar também, que mais à frente eu vou contar. Também eu tive várias vertentes dentro da minha trajetória de vida. E nesse meio tempo, né, eu comecei né, a fortalecer em questão de conhecimento, me aprimorando mais em algumas coisas, mas não chegando aos pés do que o próprio João, né? O João que eu falo, eu sou o seu João, né? Clemente, João Jorge Clemente 30. E aproveitando a oportunidade, já falando nele, eu vejo muitos do próprio mundo do samba, como a própria cidade do samba, leva o nome, né, de Cidade do Samba, né, Joãozinho 30. E Joãozinho uma 30. coisa, as pessoas que conviveram com ele, né, que eu tive a satisfação, o privilégio de trabalhar com ele por 20 anos, o João não gostava que colocasse o nome dele com Z. Eram duas coisas que ele sempre questionou em questão disso. Em várias oportunidades, eu já até falei com algumas pessoas para até ver se conseguia trocar esse tipo de coisa. O Joãozinho carnavalesco é com S,
E o 30 não é numeral. O 30, É é um nome de escrito. família. Isso, é um nome de família tradicional lá de São Luís do Maranhão, que é a cidade, foi a cidade dele, né? E nesse momento, o Penido, eu comecei a desfilar na Portela, tá? Ainda adolescente, aonde que eu também tenho grandes amigos, aprendi muito com muitas pessoas, inclusive outro mestre que eu tenho é o Jerônimo da Portela. Eu não comecei desfilando com o Jerônimo na Portela, mas comecei a desfilar em ala comercial, através do Sérgio Ayub, que tinha a ala Jovem Flu, eu comecei a desfilar com ele. Eu Ah, também. também. Ai. Coincidência. Infelizmente, nós perdemos nosso amigo, Sérgio Uhum. Ayub. Sérgio Ayub era uma pessoa assim fantástica, né? Você lembra que a nossa fantasia era uma fantasia assim que era feita para durar, uma fantasia assim, apesar a Portela já naquele tempo, né, dos anos início dos anos, final dos anos 70 para os anos 80, era uma escola que sempre se destacou, como a própria Beija-Flor também, não desmerecendo as outras, né? Mas eu estou falando em questão de estética, em questão de qualidade de fantasia. E naquele tempo, A ala Jovem Flu, a ala Jovem Flu, ela tinha uma força muito grande, porque na realidade a nossa história é meia parecida, né? Porque eu sou de Padre Miguel, tenho uma grande paixão pela Mocidade Dependente de Padre Miguel, mas só que não foi a Mocidade quem me introduziu para a Avenida. Quem me introduziu para a Avenida foi o Império Serrano. Mas por eu já ter uma tendência à homossexualidade, entendi. né? E por eu morar na rua Operário Sadoc de Sá, o meu maior sonho era chegar a uma certa idade para me poder entrar na ala Jovem Flu. Então, mesmo que ela fosse uma ala, porque era as top das top, só que desfilava na Jovem Flu, né? Mesmo ela sendo comercial, eram as pessoas top, eram nomes e sobrenomes. Então eu falei, não, mesmo o Império ele me introduzindo, eu quero ter o prazer de entrar na avenida com a Jovem Flu, né? Pode continuar que ela é sua. Não, querido, é bom. Não, nós estamos aqui, cada um está passando o seu parecer, porque eu sempre costumo falar que tudo que é verdade, né, bate, né? Não adianta eu chegar aqui e contar uma história e não é uma verdade. E é bom a gente saber que naquele tempo a Jovem Flu sempre foi uma ala batalhada, respeitada através, né, do líder, né, que ficou nessa temporada toda. Internacionalmente. Isso. E a própria Portela também, a Portela que criou o ensaio de quadra, a Portela que criou fogos no carnaval, no início do desfile. A Portela também ela foi escola de muita coisa, né? E eu aprendi muito também nesse tempo que eu fiquei na Portela, que eu vinha justamente com o Sérgio Ayub. E o tempo foi passando, eu levei o meu primo também na época. Eu era adolescente, mas sempre fui responsável assim, para tomar conta dos outros. Eu levava o meu primo das crianças para poder desfilar também, entendeu? Com o Jorginho Paz Leme também, que Deus o tenha, que foi um grande professor também meu, em questão de muita coisa. E nesse momento, eu comecei já a ter uns outros caminhos além do carnaval. Já comecei a servir a Força Aérea, tá? Entrei na Força Aérea como atleta, na Comissão de Desportos da Aeronáutica no Campo dos Afonsos, né? E onde eu permaneci por 30 anos servindo. Hoje eu estou aposentado ou na reserva remunerada, como diz na parte militar, há 9 anos. Ano que vem eu vou completar 40 anos de Força Aérea Brasileira, onde nós também estamos organizando um grande evento, né? Se assim permitir, com a vacina, aquele tipo de coisa, aquele protocolo todo que a gente já está cansado de saber. E nesse meio tempo houve uma oportunidade, eu já estava na Portela, como eu falei, de eu fazer curso de modelo, aí me formei modelo, entrei para dança, né, em várias coisas. E comecei a participar do movimento afro, que tinha
uma sede em Madureira mesmo, que era o Aguibara Dudu. Era o Aguibara Dudu. Ele tinha uma Na Estrada do programação toda Sapé. sexta-feira. Isso, e lá sempre tinha oficina de ritmo, de dança. Eu fiz dança com o falecido Hugo, depois comecei a desfilar também nas Belezas Negras, né? Que o próprio estilista Edijô, na época, ele praticamente confeccionava os modelos. Então, depois eu consegui, né, através da loja que me patrocinava, né, na época de modelo, que na época, né, da capital do jeans, lá em Vilar dos Vila dos Teles, Teres. forte, né? Eu fiz muito Vila dos Tério, que na realidade quando eu Isso. saí do Brasil, eu saí com 14 anos de idade, né? Poxa, E eu era um garotinho pobre que entrei no Apolo 1 para poder comprar uma peça de roupa. Eu saí daquela loja com 5 peças de roupa de uma loja chamada Highway, que era da Tânia, que ela tinha me convidado para mim poder fazer um desfile no Madureira Esporte Clube. E ali eu fiz esse trabalho no Madureira Esporte Clube. Aí eu fui para Pierre Cardin, Yes Brasil, Company, Hedley, até que eu viajei para os Estados Unidos e Europa, e ali começou a minha cena internacional, né? Em menos de 8 meses eu já era modelo internacional. pô, muito legal. Estou vendo aqui que o Akia também entrou aqui. Um grande abraço, um grande amigo. Entrou outra pessoa aqui, Sorriso, Musa Flor entrou. Um grande abraço aí pelo Mas prestígio. continua a tua Ah, história, meu lindo, que você tem muita história, isso, você é um então, quase meio século de vida. pois é. E nesse meio tempo, já no Aguibara Dudu também, né, entre outras histórias também, foi necessário né, ventilou dentro do Aguibara, que a gente tinha um grupo paralelo de modelos negros, que na Beija-Flor estava precisando de negros e negras, né? Os enredos do João sempre foi voltado para negro, essas coisas. A esse tempo eu estava até namorando uma menina que fazia parte do grupo, eu que levei ela para esse grupo, porque eu conheci a irmã dela que era atleta, ela foi modelo também, enfim, aí desenrolou, sendo que eu sempre fui fiel nas minhas coisas que fiz e que faço. Eu já estava na Portela, né? E ela falou assim, olha, Beija-Flor, ela está precisando de negros e negras. Vamos fazer o nosso grupo aqui, porque o nosso desfile no Aguibara era tudo no atabaque. Então era tudo através de dança afro. Era um desfile meio que caracterizado. E eu montava alguma coisa já de coreografia. E eu falei assim, não, eu não vou, porque eu já estou aqui na Portela, eu não vou sair aqui de Madureira para poder ir para Nilópolis para poder fazer isso. Eles insistiram e foram. Aí chegando lá, né, eu não fui, mas eles não, na coreografia que foi feita até por ela não foi, parece que aprovada. E eles voltaram, né? A gente estava sempre junto no baile de charme, né? Que estava começando o disco de Madureira, de Marechal Hermes. E, Bira, o seu João, ele não gostou da coreografia, porque tá assim, tá indo para trás, tá indo para o lado, não sei o quê. Só que eu falei, mas eu falei para vocês saíram daqui, ó, tá vendo como é que são as coisas? Agora isso é bom para vocês aprenderem. Mas ele disse, mas ele deu outra chance para gente. Ele falou para poder nós voltarmos na próxima quinta-feira. Aí vê se você ajuda a gente. E me insistiram, eu falei que não, insistiram. Aí eu falei, olha, eu vou fazer sim a coreografia, mas eu não vou para Nilópolis. Eu vou ficar neutro nessa situação. Beijão pro Luker. O Nosso Luke está Puluca aí, presente. Carnazap. Adoro, Aí, sou conclusão. apaixonado pelo Puluque. Isso, gente fina. Então, ele fez um grande grupo de grande celebridade do carnaval e me incluiu. Não sei porquê, mas eu faço parte também do Carnazap. Um beijão aí. Então, o que acontece? Com a insistência dele, Penido, nós fomos para Caxias. Naquele tempo, ninguém tinha carro,
né? Mas poderia se circular nesse Rio de Janeiro tranquilamente, vamos dizer assim. Aí nós marcamos em Madureira, pegamos nosso trenzinho, né? O Japeri, soltamos em Nilópolis e partimos para a quadra. E outra coisa também, Benido, que eu costumo dizer, e falo isso com propriedade também, né? Se você me permite, não A live é sua, meu amor. de me sentir poderoso nisso, quem levou o branco para a escola de samba fui eu, tá? Em vestir branco. As pessoas vestiam branco isoladamente, que era mais um pouco as baianas, mas não tinha, assim, o branco, como nós temos o branco na religião espírita, né? Como o nosso traje que nos representa, que é a roupa branca, né? Mas esse grande interesse de fazer... Esse grande interesse de fazer a live contigo é para que você possa contar essas histórias, entendeu? Porque eu acho muito injusto. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu, não sei se você já ouviu falar nele, o William Pedro, né, que foi um garoto que saiu, né, da Rocinha e hoje é um segundo melhor bailarino, né, que fez parte do grupo de balé de Maurício Bejar. Vai começar uma temporada agora pela Europa, onde eu vou acompanhar ele em algumas apresentações, que é através e também ele foi estandarte de ouro em 1998. Pouquíssimas pessoas do mundo do samba sabem disso. E é legal hoje a era da tecnologia que a gente possa, eu resolvi usar o meu canal do YouTube, as minhas redes sociais para poder homenagear profissionais que nem você. Entendeu? Que eu acho que é isso que falta no mundo do carnaval, tanto a nível de Brasil como a nível de internacional. Porque pouquíssimas pessoas sabem que eu comecei em 82 e ainda existe muita gente viva que lembra de mim ainda garoto dentro do Império Serrano. Algumas pessoas que ainda sobraram, né, da ala Jovem Flu, né, que era uma das alas mais cobiçadas, mais esperada no mundo do carnaval e era conhecida internacionalmente, né? E eu sei dessa parte da sua história, de você trazer o branco para a avenida, né? Ser o primeiro pioneiro nisso, então é justamente por isso que você está aqui para contar mais ou menos meio século de vida, as histórias do carnaval, né? Essas idealizações. Isso, então eu sempre gostei de. Eu nunca fui uma pessoa assim para ligar para a marca, né? Para a grife. Mas através do próprio atletismo, né, que a gente usava o uniforme, e a própria vida militar que a gente usa uniforme, então usar o uniforme nunca nunca me foi um tabu para mim. Então sempre quando eu faço live, eu procuro estar, né, essa camisa aqui foi da camisa da Grande Rio Oficial, homenageando o Tata Londirá, então eu procuro sempre estar desse nível. E o branco, eu marquei com eles para todo mundo ir de branco. Eu falei, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo de branco, que naquele tempo não tinha ainda muito padronagem de camisa, apesar que na Jovem Flu nós tínhamos, que você lembra, mas era aquela era do silk screen, né? Que não tinha nada, aquela coisa tão sofisticada assim. E assim nós fomos, todo mundo de branco, partimos para Nilópolis, pegamos o trem, soltamos na estação de Nilópolis, da estação de Nilópolis até a quadra a pé, para quem conhece, é um pedaço, e vamos embora. Aí chegamos lá, né, na quinta-feira, ainda, né, com aquele ensaio que começa para lá das 10 horas da noite. Aí nós estávamos na nossa posição, para poder já a escola toda formar, e nisso começou o samba, começou tudo, e eu fiquei praticamente ao lado, né, do grupo, acompanhando também de roupa branca, não sei o quê. E, de repente, do nada, já naquela parte que ainda é até hoje, entendeu? Descoberta, apareceu um senhor baixinho, aí parou na frente da ala e falou assim, aí levantou o braço, quem é que fez essa coreografia? Aí, quando eu olhei, eu só conhecia o João através da televisão, né? E dos canais. E às vezes que eu estava na arquibancada, eu via ele de longe, né? Circulando.
Mas eu nunca tive assim, um contato tão próximo a ele. Aí quando eu li, eu falei assim, mas eu fiquei assim, caramba, olha, ele vai me chamar minha atenção, porque a coreografia não tá boa, porque da outra vez ele já deu uma chance. Aí todo mundo parou de dançar e olhou para minha cara, né? O que a gente vai dizer? Vai falar que foi você e você não queria fazer, além do mais não queria vir? Beijão, Célio, Célio. Célio também Gente, tá tem aqui. tanta gente entrando na live, só que eu tô meio distante do telefone, eu tô tentando acompanhar aqui, não tá dando. Depois, Mas vamos lá, depois essa live vai pro canal do YouTube, depois vai pro canal do YouTube, quem quiser vai lá, dá uma curtida, dá um comentário, porque a intenção do canal é simplesmente para valorizar artista como Bira e outros diversos que aos poucos vão chegando para poder contar um pouco dessa história. Vai, Bira, desculpa. Isso, aí Bira, vamos lá. deixa eu só concluir uma coisa. Essa live eu senti que você deu uma deixa no francês. Será que é presença, televisão, né? Você já fez, depois me responde isso lá na frente. Você já fez viagens internacionais? Mas lá na frente, Já. conclui aí. Eu vi que você tem uma noção no francês, pelo acento. Se eu falo francês? Aham. Não. Não? Ah, não falo. tá. Porque você foi na Eu sei que é a língua televisão. da Suíça, né? Aham. Não. Mas você tá grave. Vambora, continua contando a sua história, que são 44 Isso, anos. aí o João parou na frente da ala, né? Advertiu a ala, perguntando quem fez a coreografia. Aí todo mundo parou e eu falei, ó, fui eu que fiz. Ele falou assim pra mim, foi você que fez, menino? Me chamou de menino. Eu falei, fui eu que fiz. Afirmando a ele que foi eu que fiz, né? Assumindo. Se tivesse ruim, eu estava assumindo o meu erro. Aí ele me pegou pelo braço, né? E foi andando pela quadra. E nós estávamos na parte de descoberta da quadra. O pessoal falou assim, Bira, mas como é que você lembra assim de detalhe? Mas eu lembro. Aí eu fui andando, que a Beija-Flor, como sempre foi uma escola que bombava às quinta-feira até hoje, muita gente. Eu fui andando, não conhecia nada da quadra, não conhecia ninguém. Aí quando ele me parou, que ele foi me puxando, ele me parou na frente do Laíla, do seu Laíla. Aí eu falei, caramba, eu tô com dois caras aqui que de repente o meu mundo do carnaval da revista tá tornando realidade. Aí ele falou assim, olha, esse menino aqui, ele está fazendo, não falou coreografando, ele está fazendo aquela ala que as pessoas estão todas de branco. Aí que entrou o branco, estão todas de branco. Eu quero que ele faça 2 alas aqui. Aí você fala com ele aqui. Aí nisso eu não lembro muito assim preciosamente das palavras que ela falou assim, não, a gente vai ver isso, não sei o que, eu fiquei parado ao lado dele, o João sumiu no meio do povo, eu sem graça, porque eu não sabia o que eu tinha que falar, ele falou assim, ó, vai lá e fica com o teu pessoal, depois você me procura. Aí eu voltei, né, nisso o pessoal, a escola, né, circulando, o pessoal não estava nem mais dançando, com medo de, talvez, de não poder mais dançar. Eu falei, não, gente, não é nada disso não, vamos continuar dançando, não sei o quê, papapá. Moral da história. Aí essa coreografia permaneceu do pessoal todo de branco. Eu coreografei mais 2 alas, né? Que eram grupos. Que aí, Penido, que entra outro detalhe também para as pessoas que estão acompanhando, para poder tomar conhecimento. Um abraço, Hércules. O que acontece? As alas de comunidade do passado eram denominadas de grupo. Tá? As alas comerciais eram as alas comerciais. Ala Jovem Flu, que era da Portela, né? Ala Mocotó, que era da Portela. Ala Chiquita Bacana, que era uma grande ala da Portela, que só saía artista, Glória Pires, Lauro Corona, aquele povo de Globo, que foi a primeira escola a sair artista, foi o Grêmio Recreativo de Escola de Samba Portela. E que durante um bom tempo ficou considerado como uma escola de elite. É a escola dos artistas, mas não é. A Portela que também mais uma luz, que ela que deu esse boom
também para as pessoas também começar a desfilar nela. E nesse meio tempo, eu coreografei 2 grupos, né? Que eram grupos que eram denominadas a ala de comunidade. Então, por isso que hoje, né, nós completamos agora no Carnaval 2020 34 anos de grupo Biradense, mas eu nunca mudei. As pessoas até, às vezes, no organograma, na própria Grandi, bota ala Biradense, mas eu gosto de permanecer grupo Biradense. Grupo. Porque lá atrás, esse grupo vem de comunidade, entendeu? E eu, quando nós fomos também para Beija-Flor, não se chamava Grupo Biradense. A ala chamava Grupo Luminosidade Negra, que esse grupo era um grupo, né, que nós saímos do Aguibara Dudu, né, montamos o nosso grupo de modelos negros e negras, através do próprio Filó, do fotógrafo Zezinho, da professora Anailda, e nós, né, eles, né, que eram os cabeças que batizaram o grupo de Luminosidade Negra. Eu, como trouxe o pessoal do grupo pro Carnaval, eu quis permanecer como grupo Luminosidade Negra. Mas o próprio João, ele só não mencionava, como o próprio Laíla. Começava a falar no microfone, lá da quadra de Nilobo, grupo do Bira, grupo do Bira, grupo do Bira. Eu falei, gente, mas não é grupo do Bira. Não tinha como, eu chegava para eles, o grupo não é o grupo do Bira, o grupo é Luminosidade Negra. Ah, tá, grupo do Bira. Aí, conclusão, eu falei assim, poxa, eu tenho que colocar alguma ligação para dizer que o grupo é um grupo de dança. Aí, conclusão, tirei o Luminosidade Negra e botei grupo do Bira Dance. Grupo do Bira Dance. Chegava na quadra da Beija-Flor, grupo do Bira, grupo do Bira, grupo do Bira. Eu falei, caramba, não adianta. Então... Alô? Dance. E hoje as pessoas não falam. Eu me rotulei a ser o Biradense, eu me rotulei. As pessoas não falam mais, o pessoal do Bira, o pessoal do Biradense, quer dizer, então as pessoas começaram a nos identificar assim. Foi que nem uma outra coisa que eu tenho também fora Carnaval para poder te passar. Eu fui um dos 3 bailarinos que dancei com a Sandra de Sá, no tempo de Retratos e Canções, né? Não vá, não vá. Até hoje também é uma grande amiga que a gente se fala até hoje. E meu nome de guerra no quartel, eu entrei como Xavier. Depois chegou Xavier. Então, era 2 Xaviers no mesmo setor. Naquele tempo, né, dos anos 80, né, no início dos anos 80, no meado dos anos 80, não tinha celular, não tinha nada. Então, as pessoas tinham que ligar para poder chamar. Eu quero falar com o Xavier. O preto era eu, o branco era o outro. Então, as pessoas ligavam e falavam assim, quero falar com o Xavier, mas qual o Xavier? O preto ou o branco? O branco, o preto, o branco. Foi passando. Aí, conclusão, depois chegou um outro colega, aí o outro já era promovido, aí eu fui promovido a cabo. Eram 2 cabos, eu quero falar com o Xavier. Mas qual o Xavier? O soldado ou o cabo? Aí chegou mais outro sargento Xavier. Quer falar com o Xavier, mas qual? O cabo ou o sargento? Sempre nessa confusão toda. E eu sempre recebia ligação, que eu já desfilava, fazia comercial, a própria produção da Sandra ligava, porque não era só eu que servia, o outro bailarino também, que é meu compadre, o Arcanjo, ele também servia comigo, era atleta também, quer dizer, então, todos os nossos contatos iam para o quartel. Aí eu pensei assim, caramba, gente, quando vocês ligarem para mim, vocês falam que quer falar com Xavier Bira, e meu nome é o Biratã também de batismo. Fala que quer falar com Xavier Bira, porque o Bira sou eu. Como vocês me chamam pelo apelido aí fora, eu vou falar que o Bira sou eu. E a Sandra de Sá, artisticamente, ela me batizou como Bira Xavier.
Então, eu aproveitei esse ensejo, vamos dizer assim, então me sindicalizei bailarino e modelo como Bira Xavier. Aí, quando as pessoas ligavam, eu quero falar com Xavier. Com Xavier Bira, aí tá. Aí já sabia que era eu. E depois, mais à frente, eu tive uma ideia. Eu falei, poxa, o meu apelido virou nome de guerra. O Xavier ficou no anonimato e até hoje as pessoas, né, na Força Aérea me conhecem como Bira. Ah, quero falar com o Bira sou eu. Então eu botei Bira Xavier na tarjeta, porque meu nome é Biratã Barbosa Xavier. O B eu botei o ponto, abreviei, então as pessoas pensavam que esse B era de Bira. Então ficou Bira Xavier, Sargento Bira Xavier. Voltando ao assunto do João, nesse meio tempo, Penido, eu me fixei na Beija-Flor. Aí, João me colocou na companhia de viagem dele, né? Aí que você perguntou, na viagem dele. Ontem eu estava até falando com Veronique, que é essa destaque, que não sei se você se recorda, que ela era a primeira destaque de Viriato, sempre com Me recordo, sim. né? Isso, nós ficamos com... Sempre, a gente sempre se troca. Eu admiro muito a Beija-Flor nessa questão da exportação do artista, né? Porque valoriza muito, né? Assim como valorizou o Bira Dance, assim como valorizou o Machine, né? Porque foi graças à viagem à Beija-Flor, né? Que hoje ele tem, né? Quando ele chegou na Torre Eiffel, começou a dançar, e um francês olhou para ele e chamou ele da máquina do samba. E isso é legal, essas histórias. Eu bato muito nessa tecla, porque até então, né, eu surgi no mundo do carnaval como eu não falo que eu sou produtor, eu falo que eu sou idealizador de sonhos, né? E eu fui historiar, né? Eu fui navegar no mundo do carnaval para me poder conhecer muitas histórias que eu desconhecia, porque até então eu era destaque. Hoje eu não me considero nem mais destaque. Eu estou sendo destaque, porque a minha finalidade maior é trabalhar com projeto social. Eu te falei, quando eu vi o projeto da Pimpolho, eu comecei a chorar, porque é extraordinário você ver um adolescente falando 3 idiomas, né? Essas oportunidades que é dada, né, a vocês, artistas do mundo do carnaval, e eu bato muito na tecla, eu chamo muita atenção dos organizadores de projeto, de festivais como Notting Hill, como Mega Samba, como Comburgo, que é legal exportar musa, exportar rainha, legal, mas mais interessante é exportar vocês, porque vocês têm muito a nos ensinar, sabe? Para que a história ela não fique, sabe, no passado, só de uma viagem. Para que você possa contar a sua história, tipo de você ter trazido o branco, sabe? Que na realidade, na década de 70, 80, não existia ala de passista, existia grupos, né? Existia grupos... Isolados. Eram isolados. Então tem muita gente, eu até queria conversar, fazer uma live com a Cris, que está na Lins Imperial, que ela não está inovando, ela está trazendo algo da década de 70, que são os passistas que vêm, sabe, com um pandeiro, rodando um pandeiro, porque até então... até um dia desse eu fiquei sabendo que em uma das lives sobre uma portuguesa que ganhou como melhor passista do grupo, acho que foi do grupo especial, que ela tem uma especialidade de rodar pandeiro, mas não é da Europa, isso vem lá atrás, da década de 70. Eu esqueci o nome de uma menina que vinha, acho que no Império da Tijuca, com o pandeiro na mão. Essa menina, depois eu fiquei sabendo até que ela veio a falecer. Mas ela que foi praticamente como Maria Lata d'Água também. Né? Maria Lata... pessoas... Grande, Heloísa. E você sabe que ela é condessa. Sim. Ela é condessa, foi a primeira Maria condessa. Helena também, Maria Helena, que muita gente acha que quem abriu as portas para a Europa foi a Adélie Fátima, e na realidade não foi a Adélie Fátima. Quem abriu as portas para as mulatas viajar foi a Helena Baronesa. Eu estava conversando um dia desse com uma amiga...
Estava conversando com uma amiga, falou assim, porque a Adélia é minha madrinha, né? Aí falou assim, mas eu tô a fim de fazer um trabalho na Itália, em Modena, já que você tem um contato com a Adélia, que não sei o quê, coisa e tal. Eu falei assim, mas peraí, vamos embora contar a história direito, não foi a Adélia. A Adélia ela é um ícone do carnaval, ela foi uma das mulheres que mais representou a beleza da mulher brasileira fora do país, mas quem abriu a porta para as mulatas na Europa foi a primeira brasileira a ter um título de baronesa que se chama-se Helena Baronesa. Sim. Então, são esse tipo de história que eu acho que... Falei, não, eu vou usar minha rede social, sabe, para poder contar esse tipo de história para a galera. Eu acho que muitas associações que estão sendo abertas aqui na Europa, ou muitas associações que já foram abertas aqui na Europa, não têm um conhecimento que tudo tem uma hierarquia. E é através da baiana, é através do diretor de harmonia, é através da velha guarda que existe uma formação de uma escola fora do país. São eles que vão passar informação para a gente, qual é o caminho que a gente tem que, sabe, trilhar para poder deixar de ser chamado uma associação e ser chamado uma escola de samba. Eu fui fazer um trabalho em 2016, eu não me lembro se foi 2016 ou acho que 2015, na Inglaterra, para o Jornal Central do Brasil, era para me falar sobre a Paraíso. Claro que eu falei sobre a Paraíso, mas quando eu cheguei na Inglaterra, me levaram para uma outra escola chamada London School, que é a primeira escola a ser fundada fora do país pelo Castro de Andrade. Eu falei, não, peraí, eu tenho que contar essa história, sabe? Eu tenho que falar desses artistas. Eu liguei para o jornal, bem que eu posso falar das duas escolas? Claro que eu vou prestar homenagem a Paraíso, coisa e tal, porque a finalidade foi essa. Mas também temos que contar a história que a primeira escola a ser fundada fora do país é uma escola inglesa, onde eles são apaixonados pelo carnaval, onde eles são apaixonados pela nossa cultura, entendeu? E eu criei uma grande afinidade com esse grupo. Mas a live é sua, fala, meu filho. É que eu me emociono. Não, mas eu quero... Não, eu quero saber também, entenda bem, Peninha, aqui está tendo uma troca. Eu quero saber também essa troca de informação para eu poder também o meu que filho, você não quer saber nada. Você está aqui com 44 anos de carnaval. É bom conversar com uma pessoa assim, para que as pessoas que estão assistindo saibam que nós não estamos mentindo, que são coisas verídicas. Entendeu? É claro que a Adélia Fátima foi uma grande mulher, é uma grande mulher, né, que representa a nossa cultura. A gente dá de frente com ela, só entrar no setor 1, quando a gente vê a apoteose, tem que ficar na cabeça desses passistas que aquela apoteose, porque muita gente... há uns 20 anos atrás, ou até pouco tempo, achava que aquela curva era da extinta Rede Manchete. O arco do Museu do Samba. O arco do Museu do Samba. As pessoas achavam que era da extinta Rede Manchete, e na realidade não é da extinta Rede Manchete. É a cintura da mulher que mais representou a nossa cultura, que se chama Adélia Fátima. Aí vem assim... Não, desculpe. Eu costumo dizer que a Adélia Fátima é que deu origem à rainha de bateria. Foi. Entendeu? Ela que deu a origem, né, da rainha de bateria. E aquele arco, né, que foi idealizado por o arquiteto magnífico Oscar Niemeyer. Exatamente, foi voltado justamente para isso. Eu costumo dizer isso. E eu, Bira, né? Se tiver alguém, tem o Gilberto, tem o Paulo Quirino aí também. Melhorou, né, Quirino? Obrigado aí pelo prestígio. Eu, Peninha, eu quando estou na cidade do samba, ou eu quando estou ensaiando também no sambódromo, quando passa alguma personalidade do mundo do samba, antigo principalmente, eu paro o meu ensaio, pego a pessoa, levo na frente da ala e apresento. Ó, fulano, gente, dá licença, ó, isso aqui é fulano de tal, secano de tal. Uma vez eu fiz isso com a falecida Soninha Porta-Bandeira da nossa mocidade. Da nossa mocidade. Ela estava
ensaiando um casal, acho que era o primeiro casal da mocidade, anos aí atrás. Aí eu cheguei para ela, eu não conhecia ela também pessoalmente, aí eu todo fazendo meu ensaio, que eu fico lá no meu cantão, né? O Machine é meu afilhado de casamento, você sabia? Não, não. Ó, só Eu sou padrinho personalidade, dele, nomes e sobrenomes. eu sou padrinho com Kátia Calisto, né? Somos padrinhos dele. Aí eu cheguei para ela, me apresentei, né? Que minha tia, essa da mocidade, era enfermeira, trabalhava com Soninha no Olivério. E sempre eu, pequeno, sempre escutava minha tia falar, porque Soninha, eu só via Soninha na capa de revista, eu só via Soninha. Aí tive essa oportunidade. Ela já não estava mais dançando. Aí eu cheguei para ela, me apresentei, falei que era sobrinho da Alice, que trabalhava com ela não estava lembrando mais. É muito tempo, muitos anos. Eu fui tentando lembrar, lembrei do meu tio. Ela lembrou através do meu tio, que eu pareço muito com o meu tio, irmão do meu pai. Aí trouxe ela na frente da ala, né, do Biradense, e apresentei. Gente, ó, isso aqui é a ex-porta-bandeira Soninha, foi uma grande porta-bandeira da Mocidade Independente de Padre Miguel, né? Aí falei quase todo aquele histórico dela, né? Que ela dançou na Mocidade. Então isso é também muito importante para a gente não perder essas memórias. Essas Porque essências. hoje em dia, eu costumo dizer, né? Hoje as pessoas estão muito na fase do deslumbre, né? É o deslumbre. Quer fazer, mas não quer conhecer, entendeu? E muitas vezes sem conteúdo. Então, eu acho que é bom a gente deixar um legado assim de conhecimento para as pessoas, até mesmo o próprio Puluc. Bira, entra lá no Zap, vamos conversar, né, sobre carnaval antigo, que eu falo, gente, a primeira cidade do samba foi o Pavilhão de São Cristóvão, para quem não sabe. Então, as escolas se comportavam todas lá no Gonzagão, né, onde que é a feira nordestina hoje. As únicas escolas que não eram lá era a Mocidade, que você lembra, que era na Praça 11, o Barracão, que naquele tempo o diretor de carnaval era o Chiquinho Pastel, hoje praticamente que é o Chiquinho, né, do Babado da Folia. Ele era diretor de Barracão de Carnaval da Mocidade. A própria Beija-Flor era no Aníbal Benebro, lá embaixo, no Catumbi, praticamente ao lado da Praça da Apoteose, e a Mangueira. Então, o próprio João 30, através da Beija-Flor que você falou, né, já resgatando as coisas que você perguntou lá atrás, o João era uma pessoa que era ovacionado quando a gente viajava. Entendeu? O João tinha assim um carisma. Para tu ter ideia, Penido, o João tinha um show no Réveillon em Marrocos, dentro do Palácio de Marrocos, para o rei Hassan da época, né? Então nós íamos para lá, não podia se tirar foto assim, né? Não tinha aquela máquina que nós temos hoje, né? Que é aquela máquina de papel que a gente botava para revelar, mas não podia. Não podia. Então, foram várias coisas que eu vi, eu falei, e lá nesse trabalho, eu me sentia como... E na cidade também, né? Porque depois a gente saía através de um guia para andar naquelas medinas todas, porque era uma coisa imensa, né? Para a gente conhecer, para a gente fazer compras também. E eu me sentia um personagem de Sessão da Tarde. A única coisa que eu não via lá em Marrocos, Marrakech, Rabat, entendeu? Casablanca, era Lâmpada Maravilhosa e Tapete Voador. Porque lá era. Só que agora, que antigamente, lá atrás, o pessoal se trajava tipicamente, né, como era o país. Agora não, agora americanizou, né, universou tudo, que as pessoas hoje, até o próprio Japão, fica todo mundo, né, mas hoje em dia não está mais aquele negócio. E o João tinha o Morro da Urca, né, que é as segundas-feiras, a Beija-Flor sobe o morro, e todas as pessoas, né, da época, da revista, né, que eu olhava a revista do praticamente da Fatos e Fotos, tornaram-se minhas amigas, né? Então, na companhia de viagem, você tinha o Júlio Xangô, que era destaque do Salgueiro. Do Salgueiro.
Salgueiro, a Veronique, Vera Benévolo, Isabela Dantas, a Dona Mariana, Zéza Mendonça, entendeu? Então, aquele de Jesus Henrique, então isso todo, e as mulatas de uma meia só, tá? Que eram, eu tenho 1,87 m descalço, eu calçado ainda fico um tol, assim, quase 1,91 m. Mas Maria Helena, Jacira, a outra menina que agora está na galeria da velha guarda, meu Deus do céu, esqueci o nome dela, eu vou lembrar. Então, o João tinha, assim, na companhia, tudo de primeira categoria, que João sempre foi uma pessoa muito exigente em questão de tudo, né? Porque ele vendia um show, então ele tinha uma exigência, né? Dos corpos esculturais, tanto dos homens como das mulheres, entendeu? As passistas eram todas altas, samba no pé. Muitas que você já sabe também não estão morando mais no Brasil, estão morando na Espanha, a maioria na Itália também, como... Agora me fugiu outro... Heloísa está morando na... Isso, está morando na Itália. A Heloísa era muito engraçada. Ela que naquela época que mandava o gringo segurar na cintura dela para poder o gringo rebolar, essa parte era com a Heloísa. E eu vim, né, nesse caminho de Beija-Flor, viajando, nesse tipo de coisa, até 92, que foi o último ano que o João fez o carnaval na Beija-Flor de Nilópolis, que foi... Há um ponto de luz na imensidão, que ele veio falando da televisão, né? E nesse momento até foi inédito que ele conseguiu colocar em um dos carros alegóricos Angélica, Xuxa e Mara Maravilha, né? Que era, na época, na era, né? Era as 3 apresentadoras, cada uma numa emissora, que liderava, né, a parte infantil na televisão. E ali mesmo, na Beija-Flor, no Barracão, nossa, são muitas histórias. A história do Ratos e Urubus larga minha fantasia também do Carnaval de 89, como foi feito. A faixa, mesmo proibido olhar por nós, é uma polêmica, né? Mas tem pessoas até que se rotularam dizer que foi a pessoa que criou essa frase, mas essa frase foi do próprio João, que ele criou mesmo, proibido olhar por nós, porque quando vazou, né, que a Beija-Flor tinha esse Cristo mendigo no barracão, a imprensa ficava na porta, né, cercando para poder realmente saber como era. E isso chegou nos ouvidos da igreja, onde que foi embargado do Cristo não sair. Foi embargado, dele não saía. Eu me lembro disso. Por isso que ele foi praticamente coberto, né? E como ele próprio, numa entrevista dele, o próprio João fala, mesmo proibido, né, olhar por nós, né? A faixa, né, representou muito mais aquele momento. Então, foi um momento assim marcante. 92, ele sendo o último carnaval, o próprio seu Laíla, a Grande Rio ainda estava ainda para subir. Ele chegou para mim, né? Eu fazendo essas alas todas ainda lá em Nilópolis. Aí ele falou: olha, tem uma escola que está surgindo em Duque de Caxias, eu quero que você vá para lá para dar uma força. Essa escola vai crescer, é uma escola que tem uma força, tem um potencial, então eu vou te levar para lá, porque eu sou diretor de carnaval. Penido, eu só conhecia Caxias de nome, entendeu? E o Caxias Freguesia, que era um ônibus que assustava na época, que matava todo mundo. O pessoal diz que o Caxias Freguesia era um ônibus que você entrava, você não sabia se ia sair vivo, por causa que os motoristas só andavam com o pé embaixo e saía batendo, derrubando todos os postos aí no trajeto. E eu fui para Caxias. Eu fui para Caxias, 92, o que eu fui? Fiz todo mundo de branco. Todo mundo de branco. A Grande Rio era nova, que a Grande Rio ela é de 22 de setembro de 88.
A própria Grande Rio, ela é até mais nova que o próprio Biradense, 2 anos, né, de existência, assim. Então, quando nós chegamos em Caxias, todo mundo de branco, e naquele tempo eu tinha feito aquilo, agora nem tanto, a gente vai ficando velho, vai ficando até mais cansado. E eu fiz uns crachás, né, um retrato, tinha aquela rotuladora que tinha aquelas fitas que tu apertava, os nomes ficavam em relevo, lembra aquele negócio? Lembro. Eu botei os nomes de cada um, não sei o quê. Quando nós chegamos em Caxias para o ensaio de rua, o pessoal de Caxias ficou todo mundo, parecia que a gente parou uma nave e nós descemos todo mundo. Vocês são da onde? Vocês são da onde? Vocês são da onde? Vocês são da onde? Aí, isso foi no primeiro ano, porque todo mundo vestido camisa, que naquele tempo a escola ainda não estava, né, voltada ainda para cada ala bem identificada, mas isso, Penido, eu aprendi com Sérgio Ayub. A organização de camisa, também de padrão, você se lembra que o Sérgio fazia reuniões, a gente participava, o Sérgio tinha momentos que tinha reunião para apresentar o figurino, o Sérgio tinha antigamente um momento para poder, pelo menos, apresentar uma peça da fantasia, que ele fazia sempre, e isso eu fui, né, me espelhando também nessa parte da logística dele e fui puxando para mim. E eu fiquei na Grande Rio, né, onde eu estou até hoje. E teve um período que o Laíla queria que eu voltasse. Ele chegou para mim e falou assim, olha, a escola já subiu, eu quero que você... Cara, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho eu não vou dizer nem que é paixão, um carinho, uma coisa com Caxias, com Grande Rio, que eu falei, não, mas eu não vou sair. Aí, em 96, né, ele pediu que eu fosse lá para coreografar uma ala também da comunidade. Aí já era da comunidade. O nome grupo já era extinto. Vinha um coral, se eu não me engano, 95, 96 foi o Carnaval do Milton. 95 foi Margarete Mi, e 96 eu acho que foi o Carnaval do Milton. Até a parte da... Quem fez a comissão de frente da Beija-Flor foi o Carlinhos Muvuca, vinha de macaco, e tinha um vocal. Mas eu fui para Beija-Flor, nesse ano, eu falei para ele que eu ia, né, para poder olhar, mas aí já era, sabe, já era outra coisa. Aí eu não me adaptei, não que eu não gostasse, né, mas a minha cabeça ficou voltada mais para Caxias, que está até hoje. Olha, até 2000, e não querendo te cortar, até 2012... Não, tem que cortar. Até 2012 eu me considerava um grande folião do mundo do carnaval, uma pessoa que é super apaixonado pelo mundo do carnaval, né, mas que sempre teve uma grande paixão com a Mocidade Independente Padre Miguel. Então, todo o meu trabalho, ele era direcionado à mocidade e o povo de Padre Miguel, né? Mas como a gente sabe que por motivos políticos ou pela aquela questão de egos, né, sempre é criada uma barreira, né, com a pessoa que quer trabalhar, quer mostrar trabalho. Né? Eu tenho muito mais interesse a nível de Europa do que a nível de Brasil, entre aspas, né? Aí até um dia que alguém me levou, né, na Grande Rio, que todo mundo falava que a Grande Rio era uma escola de artista, que não era uma escola que tinha comunidade, coisa e tal. E quando eu cheguei em Caxias, eu falei, porra, se isso aqui não tem comunidade, eu não sei o que é comunidade. Porque eu fui muito bem recebido pela velha guarda, eu fui muito bem recebido pelas baianas, eu me senti um artista da Globo passando naquele corredor, eu era um desconhecido, e eles recebem bem tanto uma pessoa global como uma pessoa que não é global, sabe? Com aquela coisa de fazer aquele corredor e todo mundo que está entrando ser aplaudido e seja bem-vindo à nossa escola. Eu me senti em casa. E depois, quando eu fui conhecer o projeto da Pimpolho, porque eu pego um sobrado na cidade do samba, porque eu respiro, eu como, eu almoço, eu janto,
entendeu? Eu te vejo lá. Eu já chego de manhã, né, já vou tomar meu café ali com o pessoal do botequim, já almoço ali e já fico, sabe, conhecendo. Eu acampo ali, eu pego um sobrado e eu fico ali, depois na madrugada já vou para os ensaios da Marquês Sapucaí. Eu vivo isso, eu falo para as pessoas da minha equipe que eu vivo intensamente o mundo do carnaval, porque eu preciso para poder trazer isso para elas aqui, entendeu? É um intercâmbio. E eu tenho um sonho que eu já te falei, que é ir para Grande Rio, entendeu? Estou chegando, semana que vem eu estou aí. Semana que vem eu estou aí. E eu não quero ser um destaque, porque destaque eu estou. Porque se um dia eu tiver de empurrar um carro alegórico, eu vou empurrar um carro alegórico. Se um dia eu tiver de estar com uma camiseta, dirigindo algum grupo, dirigindo alguma ala, eu vou estar, porque eu gosto disso. Eu gosto de interagir. Eu acho que ser destaque é legal, é uma vitrine boa para o meu trabalho, que eu falo, hoje mesmo estava falando com ele, que ser destaque é uma vitrine, aonde eu posso, que hoje, graças a Deus, eu não tenho só reconhecimento a nível de Suíça, mas eu tenho um conhecimento a nível de mundo, né? Todo lugar onde tem o pré-carnaval, o após-carnaval, Cláudio Penido está ali fazendo matéria, Cláudio Penido está ali participando, interagindo, né? E é isso aí. O meu sonho, aproveitando a live de Biradense da Grande Rio, é um dia fazer parte dessa família. Pronto. Eu ia botar a camisa, eu ia fazer entrevista com a camisa. Mas peraí, o pessoal vai pensar, como eu adoro meu Lechar, eu falei, não, vou receber o Bira à altura. Fala, Bira. Vamos falar das viagens. A Grande Rio, ela tem essa magia. E nós, né, esse ano, essa magia, ela tomou, assim, uma dimensão através desse enredo, Penido, que você não tem ideia. Entendeu? Eu sou espírita, mas não sou fanático, nem sou supersticioso. Né? Mas a energia do próprio lançamento, do enredo, né, quando foi divulgado, lançado nas redes sociais, todo mundo estava naquela expectativa para saber qual seria o enredo de 2020, já foi assim de um acolhimento de todos, não só da própria escola, mas de vários adeptos, né, que acompanham a Grande Rio, até das co-irmãs também, entendeu? E isso foi dando assim uma dimensão a cada dia nos ensaios de terça-feira, que é o ensaio que a Grande Rio promove lá para as alas, né, de comunidade, baianas, que você falou, que é liderada pela Marilene, pela mãe Regina, que já estão anos também, praticamente quase fundadoras também da escola. E a comunidade, né, que as pessoas falam, né, como as pessoas até pensam que a Grande Rio não tem uma comunidade, né? Hoje acho que eles não têm mais essa ideia, né, essa interpretação. A comunidade da Grande Rio é muito forte. E esse ano, né, bem trabalhada, né, pelo diretor de carnaval e toda a sua equipe, que é o Tiago Monteiro, como sua equipe, a própria bateria, né, que é uma cria da escola, que é o Fafá, que o pai do Fafá, que é o do Gás, também era diretor de bateria da escola. Então, juntou muita coisa. O casal também, de Mestre Sala, o segundo casal, que é a Jéssica. Então, a escola, sabe, estava assim, voltada. E hoje em dia, até me arrepio, até hoje em dia, todo mundo fala que quando veio o desfile, não porque nós viemos de Iaô, que foi o outro proposta do trabalho. Nós viemos de Iaô. Então, a Grande Rio é uma escola de chão, é uma escola de comunidade. Entendeu? Então, essa interpretação dizendo que não é, que não foi, não é. Eu, Penido, né, voltando ao assunto de viagem, eu participei do Brazilian Ball através do diretor também vamos dizer assim, do empresário Howard, que me levou, né, que eu fui através da Ludmilla. A Ludmilla me fez o convite
eu conheci o Howard e comecei a fazer parte da produção. Nós viajávamos antes, que era um carnaval fora de época. Era um baile, né? O baile, maior baile de gala fora do Rio, né? Que o maior baile, desde então, é o Copacabana Palace ainda, né? Que rola na dependência do hotel. E eu fiquei lá quase 20 anos também nesse baile, que o último foi 2012, que é em Toronto, né? No Canadá, onde que também o elenco, né? Fora nós da produção, Milton Cunha também fazia parte da produção, Mauro Quintais, que era carnavalesco, Fernando Magalhães, eles que idealiza as fantasias de Mestre Sala e Porta-Bandeira, como Edmilson Lima também, né? Ele levava as fantasias de Dona Tânia Índia do Brasil, de várias pessoas, Neucimar Pires, que é da cidade de Campos, também fez parte, e outro destaque também, o próprio Veríssimo, que ele é aquele artista plástico corporal, né, de pintura corporal, fazia parte. Então, eu também, né, dentro dessas oportunidades de viagem internacional, eu também fiquei por vários anos também viajando para Toronto. E ontem eu estava até conversando com Veronique, né, a respeito disso. Não tem mais Penido. Agora... Exatamente, porque você acha que eu criei, sabe, esse canal justamente para poder chamar a atenção e para que a gente possa, né, unir as forças e voltar novamente os anos dourados para poder dar oportunidade não só a você, mas como para a própria equipe, entendeu? De bailarinos, de coreógrafos, de passistas, de destaque, porque já tem quase, na realidade, quase uns 20 anos ou menos, 18 anos, que não tem mais, sabe, esses grupos de exportações. Então, eu tenho uma loucura, eu falo, né, quando me deram uma oportunidade de dirigir um projeto aqui na Suíça, eu falo que o samba é um grande remédio, o samba cura, né, eu estava passando um período muito difícil na minha vida, eu estava em depressão, eu tinha acabado de sair de uma clínica, foi quando o Rogério Tornellis me deu um projeto, né, de eu trabalhar com a Mocidade Dependente de Padre Miguel. Eles nem achavam que eu era brasileiro, por eu ser muito branquinho, né, e eu comecei a contar todas as histórias, coisa e tal, etc. Porque até então, quando a gente vem para a Europa, né, assume uma identidade, mas mesmo assim tem uma grande paixão, eu falo que até 2012 eu era um grande folião, né? Teve pessoas que passaram na minha vida, como Ari Lang, da Mangueira, sabe, que conhece um pouco da minha história, como o Tião, do Império Serrano, sabe, com o pessoal da Ala Jovem Flu, com o pessoal da Sadoc de Sá, de Madureira, que uma grande massa pertencia à ala da Jovem Flu. Então, pouquíssimas pessoas conheciam a minha história, me viam passar pelos corredores, me viam passar, sabe, pela avenida, mas ninguém sabia quem era Cláudio Penido. Foi aonde, não, se é para fazer, eu vou fazer direito, né? Então, eu quero, para mim poder falar de samba, falar de carnaval, eu tenho que fazer autonomia. Eu vou buscar profissionais. Para mim, não desmerecendo todas as lives que eu fiz, né, com alguns personagens do mundo do carnaval, você para mim está sendo o mais importante. Me deu um suador, falei assim, cara, eu vou fazer uma live com Bira, sabe? Eu vou fazer uma live com Bira. É muito importante, muito gratificante, porque cada fração de segundo é um ensinamento, sabe? E eu acho que isso é importante. O povo europeu, que você conhece, o povo europeu, eles são muito apegados a isso, à história, a esse ensinamento. Então está na hora, sabe, da gente dar uma saculejada nos diretores de carnaval, isso, né? Nesses órgãos públicos do Brasil, porque são trocas. Você exporta um artista, sabe? Obviamente que esse artista, ao voltar para o Brasil, ele não está só levando só a cultura, ele está levando para mais de 10, 15 pessoas para dentro da sua gremiação. Quem teve essa inteligência foi o pessoal, sabe, do extinto Joãozinho 30, a Beija-Flor,
que até por sinal ainda é uma escola que sai para fora, vem sempre para Cabo Verde com o Dudu Nobre, entendeu? Ainda, mas só que, tipo assim, a nível de Europa, tá parado. A nível de Europa está parado. Então está na hora da gente fazer o projeto, está na hora desses órgãos públicos, sabe, ver que samba é cultura. O samba do Rio de Janeiro, sabemos como sambista, como um profissional, está ficando muito defasado, está ficando muito desacreditado. São Paulo está acordando cada vez mais. Eu mesmo, como profissional, já fui convidado para 2 estados, mas eu me recuso ainda, que eu sou carioca, eu sou sambista, não, o Rio de Janeiro vai mudar, entendeu? Mas se não for o caso, entendeu? Eu quero trabalhar. Ser destaque, eu posso ser destaque em qualquer estado, mas eu não quero ser um destaque, eu quero ser alguém produtivo, eu quero produzir, eu quero trabalhar, eu quero dar oportunidade a vários artistas, entendeu? Eu não quero nem ser produtor, eu quero ser idealizador de sonho. Tanto é que a única escola que me deu essa oportunidade... A única escola que me deu essa oportunidade foi a Unido Bangu. Hoje a Unido Bangu está sendo falada em 18 países. Hoje a Unido Bangu tem segmento em 18 países. Barbaridade. Ai, obrigado. Hoje a Unido Bangu foi que me deu essa oportunidade. E eu estou levando uma novidade para a Avenida, sabe? Não posso falar agora, vou falar quando eu chegar no Brasil. A Unido Bangu, ela me deu essa oportunidade de eu realizar sonhos e de eu poder... Em 2018, eu levei, foi 120 pessoas para Bangu. E eu quero chegar em 2022, eu quero levar 300 pessoas. E vou levar. Bira, falta 10 minutos para a gente concluir a nossa live. Vamos fazer uma segunda live antes de eu viajar. Vale a pena ver de novo com Bira Dance. Opa! Concluir. Não, cara, você tem muito. 44 anos de carnaval, 34 anos de Bira Dance. É muita história. Entendeu? Então... eu deixo meu pedido para o Mega Samba da cidade de Setimbra. Tá aí um puta profissional que tem muito o que passar em Portugal, tem muito o que ensinar em Portugal, sabe? A exportação de Bira Dance, que possa nos informar e nos ensinar essa sabedoria de 44 anos de Marquês de Sapucaí, da passarela do samba. Eu deixo para Nini de Comburgo, apresento Bira Dance através da minha rede social. Eu deixo para London School, né, Bira Dance, como um grande coreógrafo, como um grande produtor, entendeu? Essa chamada. Legal, participação de rainha, de musa, de corte, legal. Mais legal ainda é exportar profissionais que possam nos ensinar, que possam falar. É que nem eu fiz uma viagem há 2 anos atrás para a Brecha, e eu fui fazer um programa de rádio. E teve um senhor que veio até o programa de rádio para me conhecer, né? Me considerando um personagem do mundo do carnaval. E nós ficamos conversando quase 4 horas sobre carnaval. Falei assim, Cláudio, tudo que você está me falando não existe na internet, não está no Google. Tipo, nós falamos 2 nomes, nós falamos da Heloísa, né, Maria da Lata d'Água na Cabeça, falamos de Maria Helena. Cara, primeira vez, acho que é a primeira live que uma pessoa fala de Maria Helena. A grande importância que ela teve para as Munratas Sargentelli, sabe? Não deixamos de merecer a Adele Fátima, que é um ícone do carnaval carioca, mas essa live foi muito produtiva, que nós falamos de personalidade que o mundo do carnaval desconhece. E tem que ficar, tem muita... Vitor. Cláudio, Canido. Primeiro destaque da Unido Bangu. Entendeu? Obrigado, Bira, essa homenagem. E conclui a live. Vai ter a segunda live, tá, antes da minha viagem, que eu viajo daqui a 5 dias para o Brasil. Vale a pena ver de novo com Bira Dance. Falta só 10 minutos antes que a live conclua. Fala das suas redes sociais, fala dos seus projetos. E, não se esquecendo, eu tô aí, me leva para Grande Rio.
Vamos lá. A Grande Rio Lifera, nós temos lá um grande destaque, né, que são responsáveis, que é o Danilo Gaia, e eu vou fazer esse contato, né, para poder te apresentar. Eu não faço questão de ir como destaque, não, quero ir para trabalhar. Me bota no meio das crianças, me bota dentro da comunidade, entendeu? O Danilo é uma pessoa que tem campos para chegar aonde que você quer chegar, não é? Conversando que vocês vão traçar essa diretriz dos seus objetivos, do que você está planejando. Essa camisa do Bangu, Penido, e o destaque, né, da Unido de Bangu, não é da Unido de Bangu. Eu sou banguense de time. Eu também. Eu sou banguense de time. Agora mudou, né? Agora mudou o nome, mas em Ipanema nós temos a torcida. Castores de Ipanema. Castores de Ipanema. Agora é Fiel Bangu, também pelo Ricardo, também, que é um amigo meu praticamente de infância e me segue também. E Carnaval a gente está nessa expectativa, né, de 2021, para saber se vai acontecer ou não. Todo mundo já tomou conhecimento, né, por uma plenária que teve da LISA, que é o órgão central responsável pela organização dos desfiles, né, aqui no Rio de Janeiro, que foi adiado de fevereiro, né, mais à frente, aguardando a parte de imunização da vacina para poder ter uma nova data fora de fevereiro. Então, a expectativa que nós temos é essa, né, de 2021. A Grande Rio já tinha lançado um grande enredo para 2021, entendeu? Que eu já estou viajando aqui em questão de trabalho, eu já comecei a alinhavar alguma coisa com os dois carnavalescos da Grande Rio, que é o Leonardo Bora e o outro menino, que agora, meu Deus do céu, me fugiu. Simples, pessoas simples, como eu te falei, entendeu? Por isso que o Carnaval da Grande Rio eu acho que funcionou, porque são pessoas pé no chão, pessoas simples, e isso funcionou demais. Então, nós estamos aguardando praticamente essa confirmação, né? Muitas escolas do grupo de acesso já teve até suas finais, outras já estão lançando o seu enredo, porém não entrando em eliminatórias. Mas o meu Facebook é Biradense, Negão Careca lá. O meu Instagram é Caixa Baixa, tudo unido, é Grupo Biradense. Eu não tenho página ainda, que Bira tem que fazer uma página. Eu sou sincero, eu não tenho muita habilidade de redes sociais, entendeu? Até uma pessoa falou que vai começar a atuar, né, porque é preciso, né, para poder as pessoas acompanharem o trabalho dentro dessa jornada toda, porque são muitas fotos, muitas histórias e muitas fotos também dessa trajetória que nós temos, tudo também já comprovado de momento. Então, tem vários álbuns também. Dentro do meu próprio Facebook tem algumas fotos também de todas essas histórias que nós passamos, até do carro das Trevas, rapidamente, né, da Viradouro, que nós viemos. E nós ficamos na Beija-Flor, né, com a autorização também do presidente Aninho, com o João, de 94, na Unido de Viradouro, que o João fez a Unido de Viradouro em 1994, com Teresa de Benguela, uma rainha negra no Pantanal, até 2000. Toda essa trajetória, o Grupo Biradense estava. Nós fomos composições do carro das Trevas, aquele carro todo preto. 1997, com o Carnaval do Alexandre Lousada, eu fiz a comissão de frente da Grande Rio, né? Madeira Mamoré, a volta dos que não foram lá no Guaporé. 2001, o Profeta Gentileza, Carnavalesco Joãozinho 30. Eu fiz a comissão de frente também. Foi a primeira vez que nós tivemos na avenida o sobrevoo do astronauta Eric Scott, que sobrevoou a avenida. Em 2002, mais um carnaval de Joãozinho 30, os Papagaio Amarelo na ilha do Maranhão também. Eu fui coreógrafo. E estou aí, eu agradeço aí mais essa oportunidade que você vai nos dar. Eu também aprendi muito com você agora.
Imagina, eu que estou aprendendo a A cada gente vai fração de aprendendo. segundo. Bira, Isso. se a gente tivesse pelo Facebook, a gente poderia ficar muito mais tempo, por isso que eu gosto muito Eu mais do sei Face do disso. que pelo Instagram, né? É a E eu primeira sempre. vez também que tu tá no Instagram, né? É, a primeira vez, né? Não, a segunda vez, porque a primeira foi com a Elaine, que era destaque da Beija-Flor, que agora está na Mocidade, mas assim, tipo, bem sofisticado mesmo, com bastante assunto, apesar que eu fiquei muito nervoso no início da live, porque conversar contigo dá um certo... Sabe? Eu falei, cara, você não sabe o peso que você tem, sabe? O profissional que você é, sabe? A pessoa que você é, e com tudo isso de muito, né? A simplicidade que você tem, sabe, de nos receber bem, sabe, de tratar o artista, de tratar, sabe, o profissional com respeito e com carinho. Eu acredito que você, porque comigo você sempre foi assim, entendeu? Comigo, e a gente nunca tivemos, né, agora quando você se encontra, beijos, abraços, muitas fotos, coisa e tal, por isso eu quero que você tenha, né, o Vale a Pena Ver de Novo com Biradense, e eu sempre faço algumas perguntas. Como não vai dar para fazer algumas perguntas, eu só vou fazer uma pergunta só para a gente concluir, né? Bem, eu espero, não desmerecendo, eu acho que a nível de Europa, nós estamos entrando novamente no segundo pico da pandemia. No segundo pico da pandemia, eu espero que o carnaval, hoje é a minha opinião, que seja em 2022. Eu tenho várias pessoas internadas em muito grave mesmo. Mas através, né, da pandemia, através do Covid-19 e através da rede social, tem muita gente que aproveitou esse ensejo, mostrou tanto um lado positivo como um lado negativo, né? Incrível, né? Me defina o Covid-19, me defina essa pandemia. Entendeu a pergunta? Entendi, lógico, perfeitamente, né? Segundo os sábios, né, a pandemia veio para dar um despertar no mundo, né? Então veio para poder a gente valorizar mais o momento, valorizar mais o próximo e se desprender de muita coisa que o mundo, né, ainda com toda a situação que estamos atravessando, tanto está a prova aí que tem lugares que já está voltando novamente, até dizem, né, em questão de um vírus mais possante que ataca o cérebro, essas coisas, mas eu acho que a gente ainda tem que se ter uma conscientização maior de ser igual para igual, de valorizar o próximo, de ser humilde com o outro, porque mesmo com a pandemia, mesmo com o momento, teve pessoas ainda que não teve a concepção do que foi feito a vossa mensagem, né? Dizem que é bíblico, né? Eu acredito também, nesse momento que nós estamos atravessando, mas as pessoas têm que prestar mais atenção. É uma coisa que minha zeladora fala. O mundo, ele mostra muita coisa, principalmente a natureza, mas as pessoas não prestam atenção, Penido. Então, por isso que eu costumo falar, para não ser muito extenso, a gente tem que ter doutrina para muita coisa. Eu Isso não me com julgo uma certeza. pessoa doutrinada, mas o esporte é uma coisa que te doutrina, tá? E o militarismo mais ainda. Então, por isso, eu acho que as pessoas está faltando a doutrina, né? Doutrina. Porque perde a noção de muita coisa e tem um retorno de chama para si próprio. Então, acho que a pandemia ainda tem que passar por muito tempo para as pessoas, infelizmente, cair a ficha. É a minha concepção. Bira, obrigado pela live. Com certeza, antes da minha viagem, Vale a Pena Ver de Novo com Biradense, para que a gente possa concluir a nossa conversa. Para quem não assistiu a live desde o início, depois, amanhã ou outro dia, dá um pulinho lá no canal do YouTube, Cláudio Penido Oficial. A live caiu. Caiu? Tá aí? Então,
Para quem não acompanhou a live desde o início, vai lá no canal do YouTube, Cláudio Penido Oficial, faça seu comentário, dá o seu likezinho, porque esse canal foi criado para você, foi criado para a gente poder divulgar a nossa arte, o nosso trabalho pelo mundo. Bira, obrigado. Daqui para a semana, vou mandar a Andréia marcar mais uma live contigo. André é uma querida. Para criar Beijão, mais... Muito obrigado, muita axé. Só tenho que agradecer você essa 1 hora de conversa, de ensinamento. Obrigadão. E me siga lá no canal, Cláudio Penido Oficial. Beijos. Alô, você! Alô, você! Ai.